Pessoal, acabei fazendo peças agora há pouco, né, de uma outra modelagem que está a caminho, da parte moveleira, a parte de esquadrias especiais em madeira, na verdade. E aí, olhando para isso aqui, lembrei, poxa, por que não ensinar isso para o pessoal? Então vamos lá. Isso aqui são cotas contínuas. A aplicação, como vocês podem ver, é justamente nessa questão de temos aqui uma cota maior para dimensionar e uma cota muito estreita no meio. Porém, como tratam-se de peças bem pequenas, é necessário que os números fiquem grandes para aparecer na impressão. Então, vou copiar isso aqui, essa série aqui de peças, para o lado, e vou mostrar para vocês do zero. Então, vamos lá. Primeira cota, comando DLI Enter, que é o Dimension Linear. Aí, clicamos aqui, geramos a peça, não interessa aqui a distância, né? Mas vamos imaginar que nós já parametrizamos uma distância, e agora o comando é esse aqui, ó, dim count. Mas muita atenção, pois tem essas duas versões aqui, tá? Em ambas é para dar certo, mas pode ser que na versão de CAD de vocês não tenha a diferença, ou que cada uma delas contenha uma atividade diferente. Então eu vou gerar aqui na primeira, e vamos ver se vai acontecer igual a confecção. Pelo que eu vi já pelo formato, sim. Olha aí. Agora eu vou afastar e mostrar para vocês a distância, ó, tentando catar, né? Ou seja, chegar com a mira do mouse apenas no vértice da peça. Perfeito. Ó. Se a gente fosse continuar aqui, teríamos a cota até o final. Aqui batemos no Enter ou no espaço para não precisar continuar com a geração, né, das cotas. Mas ó, vamos agora selecionar para voltar a ativar este comando. Perfeito. Ó. E aí continua ali a seleção, ó, Select Continue Dimension, para a gente continuar com as próximas cotas. Porém, se porventura no resto do projeto vocês acabam cotando as peças aqui, ó, por exemplo. Aí cotamos, vamos pegar aqui a referência para ter a mesma distância, e acabou que a gente cotou as peças assim, desse jeito. E não porque esqueceu, é porque daqui a pouco a atividade que vocês estão necessitando representar não necessita dessas cotas intermediárias, né? Aí, beleza, vamos aqui à geração da última e finalizamos. Porém, por alguma alteração do projeto ou algo similar, posteriormente a gente precisa, então, gerar a nova cota. Aí, o que eu recomendo? Comando DLI, nós vamos aqui no vão estreito, clicamos, jogamos essa cota aqui em cima, de onde já estão as outras flechas, e aqui que está o grande segredo. Clicamos nessa peça, vamos com o botão direito, e nós viemos para essa parte aqui, ó, do Dimension Text Position. E aí vamos aqui, ó, Move Text Alone. O que vem a ser aqui, né? Dimension é de dimensões, o texto, né? Posição do texto de dimensões. E aqui, ó, Move Text Alone, ou seja, mova o texto sozinho. Vamos clicar e vamos agora usar como referência a distância do texto anterior. Por isso que eu uso o cursor sempre no tamanho máximo. Tem gente que se irrita com isso, mas agora vocês estão vendo aqui a necessidade, ó. Porque do ponto aqui onde nós coletamos, clicamos com o nosso comando, ó, verifiquem que daí aqui nós podemos usar lá o cursor para ter a referência, né? Quanto onde eu cliquei, balizado a distância do número. Então, perfeito. Clicamos aqui. E agora, para a gente reproduzir algo similar a isto, comando LE Enter. E aí nós clicamos bem na parte central. Aí percebam que já ao estender até aqui o comando já fica saliente, né? A flecha. Mas nós podemos fazer isto, ó, e fazer uma edição posterior. Ou seja, finalizamos. Agora a gente pode editar assim, desse jeito. E aqui podemos parametrizar para ficar assim. E se não der ao olho, a gente ajusta posterior. Tá? Tem como diminuir aqui, levando esse texto até uma parte superior. Somente o texto. Movendo ele, né, no caso, para cima, né? Então, voltamos lá, Dimension Text, Move Alone. Para daí, ao fazermos isso, ó, vai diminuir a flecha a ponto de ela sumir, né, se nós fizéssemos menor. Mas aí nós podemos reproduzir o mesmo que aqui com este comando. Claro, eu fiz bem fora de padrão, porque aqui eu fiz uma no olho e copiei ela para cá, né? Pode ser o caso de vocês, se vocês têm a certeza que a distância aqui permanece a mesma. Caso contrário, não recomendo. Agora, eu só queria demonstrar para vocês isso. E aí, para ajustar, a gente já sabe, né? Podemos pegar aqui criar aqui uma régua, né? A nível de balizar. Mas é claro que eu estou fazendo do jeito mais trabalhoso.
Vamos alinhar aqui e podemos fazer isto. Tá? Este é um dos mecanismos, mas não que vocês precisam fazer assim tão penoso, tá? Eu só queria demonstrar para vocês a versatilidade que o CAD nos propicia para fazermos as atividades. Pessoal, procure aqui embaixo, sempre na descrição desses vídeos, algum link a respeito de cursos profissionalizantes que direcionam vocês desses cursos básicos a algo específico, seja no campo da serralheria, arquitetura, engenharia civil, topografia ou desenho mecânico, entre outros cursos que surgirão com o decorrer do tempo. Também haverá algum link aqui para entrar em contato diretamente comigo para aulas particulares. E também, se o seu coração for tocado através desse curso básico, algo a respeito de alguma doação para contribuir com o canal para que ele fique de pé, ok? Te vejo nos cursos ou nas sequências do que eu já comentei aqui. Um abraço.